começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. E como sempre, eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior entrevistamos todas as semanas grandes especialistas. Falamos da área de saúde, como você pode viver melhor, como você pode ter mais qualidade de vida. E aqui vocês vão saber com esses especialistas o que existe de melhor nos tratamentos nos dias de hoje. Hoje, nós vamos ter um programa especial, né? Eu estou muito feliz aqui que eu estou no meio de dois homens maravilhosos, que são meus médicos, né? Meu cirurgião plástico, meu médico que me cuida da minha saúde, cirurgião plástico também, né? Na verdade, nós estamos com o Vitor Sorrentino, que ele tem 3 especializações, na verdade. Ele fez cirurgia geral, cirurgia plástica e está terminando a 3ª especialização de nutroendocrinologia, não é? E o Dr. Miguel, que vocês conhecem, está aqui toda semana, é apresentador. Hoje eu vou entrevistá-los, né, que nós vamos falar um assunto que os dois vão falar. E ele é cirurgião geral, cirurgião plástico e também está terminando a 3ª especialização em nutroendocrinologia. Que agora é por lazer. As outras 2 eram por obrigação. Quando a gente se forma na faculdade de medicina, assim como quando tu fez odontologia, a gente acaba indo fazer a residência, a especialização, para poder trabalhar. Então, se prepara para estudar para a prova, se prepara para poder passar em concurso. Eu já sou um médico mais velhinho, estou com 53 anos de idade. Você está velhinho, né? Estou com os filhos formados, já vai quase para 30 anos de formado, esse é o 29º ano de formado. Então, hoje em dia, Ana, assim como tu, a gente estuda por lazer. E estudar esse tipo de coisa de anti-envelhecimento é uma coisa muito interessante porque é uma ciência nova. O que me fez buscar isso junto com o Vitor foi que a gente começou, como eu já falei em outro programa, a gente começou a ver assim, muito congresso falando em anti-aging, anti-envelhecimento. E o que até pouco tempo atrás era considerado assim, ciências ocultas e letras apagadas, né, porque tem coisas que não são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. É que anti-envelhecimento, fazendo um parênteses aqui, o que todo mundo sabe de anti-envelhecimento são os cremes que vendem na televisão. É o creme anti-envelhecimento, anti não sei o quê. Então o anti pra gente acabou até para médico. A gente criou um pré-conceito do anti-envelhecimento, que não é a realidade, né? E isso é que eu tinha, né, Vitor? O Vitor se lembra muito bem, e tu também, porque assim, como eu fiz uma formação um pouquinho mais ortodoxa, eu cheguei a trabalhar em UTI, até como auxiliar de enfermagem antes, depois como médico, e eu fiz uma medicina mais voltada para a saúde, porque eu fiz cirurgia geral para ser cirurgião geral. Eu duvidava muito desses conceitos. Eu estou me penitenciando aqui de novo, né? Porque quando se falava em vitamina, falava em antioxidante, falava em substâncias que preveniam o envelhecimento, eu achava que era picaretagem. Assim como muito colega hoje ainda deve ter esse pensamento, mas eu só vou lembrar vocês de uma coisa. Quando eu fiz cirurgia geral, se falasse em operar por canudinho, vídeo, endoscopia, o pessoal ia te chamar de maluco. Há pouco tempo atrás, se dissesse que ia fazer uma cirurgia cardíaca, botar um stent para dilatar uma coronária por dentro de uma artéria, eles diziam, ó, o cara bebeu. Cirurgia neurológica, a mesma coisa. Então, assim, a medicina mudou muito. As coisas melhoram, progridem, avançam, as pessoas estudam, são feitos estudos. Como na odontologia. Antigamente não se estudava tanto, né? Bom, quando se falava em botar parafuso em osso, por favor, né? O que iam dizer? Tá maluca, vai perder a mandíbula, né? Então, hoje em dia, se tu não oferecer para alguém antes de botar uma prótese, uma perereca, eu vou fazer um implante. Todo mundo quer botar implante. O que o pessoal vai dizer? Ó, o doutor está defasado. Da mesma forma que se eu oferecer uma cirurgia de vesícula, que não seja a primeira opção por vídeo, vão dizer, pô, esse doutor aí quer me abrir, quer fazer um corte enorme e tal, esse parou de estudar. Anti-envelhecimento, pessoal, é a mesma coisa. Hoje em dia, essa pós-graduação que a gente foi fazer, né, ela é do MEC, é reconhecida pelo MEC, ela é da Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, e o lugar onde mais se estuda anti-envelhecimento, nós vamos para um congresso agora, o americano, do qual nós fazemos parte da Sociedade Americana de Anti-Envelhecimento, é Harvard. Então, não tem nada mais científico, e foi prêmio Nobel de Medicina de 3 anos atrás, de 2009, 3 cientistas
que ganharam o prêmio Nobel por descobrir o que causava o envelhecimento, que é a ponta do cromossoma que ia diminuindo e uma enzima que se chama telomerase que ia desaparecendo. Então, falar em anti-envelhecimento e pensar que isso não é científico, era o que eu achava antes e eu fui estudar para ver que não é verdade. Então, existem inúmeros tópicos, nós chegamos a tratar de 1 ou 2 tópicos já aqui, como deu muito retorno e muita gente... Não, as pessoas enlouquecem. O nosso e-mail não para cada vez que vocês falam em anti-envelhecimento. Por isso nós trouxemos o Vitor e o Miguel de novo, de tantos pedidos que tiveram. E como eu disse, Ana, são 2 anos de curiosidade, porque, na verdade, eu aprendi um novo meio, uma nova maneira de ver a medicina. Até porque eu fiz cirurgia geral durante um tempo, depois fui para plástica, faço plástica desde então. Então a gente vai perdendo contato com a parte mais científica. Não quero dizer que cirurgia plástica não é científico, não é isso. É que cirurgia plástica se repete muito e a gente adquire uma prática manual, uma habilidade manual, uma praxiterapia, né? Não deixa de ser uma praxiterapia, porque a gente aprende a lidar com a mão, a esculpir e tal. E essa parte de anti-envelhecimento é uma parte extremamente científica. E de tudo isso que a gente já falou e do que a gente vai falar hoje, existem inúmeros trabalhos publicados e indexados. O trabalho médico, quando ele é aceito pela comunidade científica mundial, ele é indexado. Então nós não vamos falar de nada que já não tenha inúmeros trabalhos publicados e indexados. Existe ainda um desconhecimento até da classe médica, como eu tinha, né? Vocês falavam em tomar vitamina, eu dava risada porque eu tinha aprendido há 35 anos atrás que se o cara fizesse uma alimentação adequada, comesse frutas, verduras, não precisava. Mais uma vez eu vou dizer, eu estava errado. Por quê? Porque a nossa alimentação hoje em dia e o que a gente pode absorver das frutas, verduras, já não é a mesma coisa que nossos avós tinham. Até a terra era outra, né? A terra é outra. Sem pensar nos agrotóxicos, né? Se tu mandar alguém comer o excesso hoje, tu tem que até cuidar que tipo de verdura e fruta vai mandar a pessoa comer. O pimentão a gente está sabendo, todo mundo sabe que tá com excesso de agrotóxicos e é um problema seríssimo de saúde, né? Porque sobre o agrotóxico ainda se coloca normalmente um metal pesado para poder fixar o agrotóxico. Quer dizer, o agrotóxico é o remédio contra os bichinhos, né? Sobre o agrotóxico é colocado um metal pesado para evitar que a chuva venha e com a chuva remova esse agrotóxico. Então o metal pesado além do problema do agrotóxico, o metal pesado ainda se torna um outro problema seríssimo. Quer dizer que além de intoxicados com agrotóxico, e hoje o Brasil, a gente em média por pessoa ingere por ano, é um absurdo, 5,2 litros de agrotóxico por ano. O Brasil é o número 1 em agrotóxico do mundo. Existem agrotóxicos que são colocados aqui que em nenhum lugar do mundo é colocado mais, porque é proibido, ou seja, é difícil, porque é uma coisa silenciosa, a gente não sente, a pessoa, não tem problema, a hora que consegue enxergar isso, às vezes é muito tarde, né? Então é complicado a gente pensar numa alimentação saudável hoje sem suplementação. Tem realmente alguns nutrientes que a gente só realmente consegue ter a quantidade necessária sem pagar um preço por isso, fazendo suplementação. E a suplementação tem que ser feita de uma forma certinha, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que podem sair aleatoriamente comprando vitamina, tomando vitamina, né, Vitor? E não é por aí, né? E essa foi uma preocupação muito grande, porque já vou dizer novamente, toda vez que passa algum vídeo do programa na nossa clínica lá, desde que eu falei que eu estava escrevendo num blog, porque acho que na parte da clínica a gente coloca mais coisas institucionais, né, no site de clínica e tal, sobre cirurgia plástica, alguma coisa mais superficial sobre os assuntos, né? Então eu resolvi escrever mesmo num blog tudo que eu sei sobre as coisas, quer dizer, tudo. Eu resumi ali de forma bem simples de entender sobre cada elemento. Eu fiz isso porque dentro do que meu pai conversou agora, existem muitas coisas que a gente fala
e a pessoa ainda tem uma dúvida, né? Às vezes a gente fala sobre vitamina aqui, a pessoa só com uma ideia, não, é importante vitamina. Ela ouve tudo que tu fala. De repente é importante vitamina, eu vou comprar um centro. Quer dizer, foi por água abaixo tudo que a gente falou, porque não adianta nada comprar dessa forma. Então eu escrevi lá todos os motivos pelos quais você não deve comprar uma ou outra. E dentro disso eu acho que tiveram algumas que me preocuparam mais, que eu vejo que as pessoas perguntam muito e começaram a acessar muito o blog, me mandar Podia dar o mensagem. endereço do blog, porque as pessoas que estão assistindo vão ficar curiosas, né? Sim, sim. E não ganho nada com isso, não. Eu tenho vontade de informar mesmo, porque eu fico, às vezes, muito triste com as informações que as pessoas têm por aí. Se você procurar ali www.mundodaplástica.blogspot.com.br é muito complicado. Então procura assim, Mundo da Plástica Sorrentino, no Google, que vai direcionar ao blog. E ali eu falei já sobre, olha, já desmistifiquei o ovo, já desmistifiquei o leite de soja, estou preparando para daqui a pouquinho falar sobre leite, sobre glúten, que isso aí é complicado. Vou ter que escrever bastante para não dar margem para ninguém falar, mas eu não, isso às vezes acontece, né? Eu escrevo um artigo enorme e dou ali. Não só escrevo, mas hoje em dia existem estudos, não é o eu acho, é estudo. Contra o estudo não tem o eu acho, está colocado ali. 1 milhão de pessoas aconteceu isso quando usou isso. Então pronto, não tem mais dúvida, não há dúvida quanto a isso. Eu não coloco opiniões, né? Então, volta e meia, através das redes sociais, né, quando eu vejo espalha coisa no Facebook e de repente alguém lê só o título, então eu já estou cuidando até quando eu coloco o título, né? Lê o título que nem foi do leite de soja. Eu botei já no título, já resumi o artigo. Leite de soja é realmente um perigo. Não sou eu que acho, né? São diversos estudos demonstrando todos os malefícios que ele causa à saúde. Mas então, dentre os diversos comentários, às vezes eu gosto de acompanhar, teve uma pessoa que falou, olha, eu sou nutricionista e eu não concordo. Eu tive que responder, claro que elegantemente, mas, olha, não é eu concordar ou não concordar. Se eu quisesse que eu concordasse, eu colocaria eu acho. Eu não quero isso, eu estou mostrando os estudos, então estude. Leia o artigo, não leia só o título. Leia o artigo, frente à leitura, aí tu vai decidir, vai usar isso, essa informação em sua vida, os seus pacientes, ou não. Não tem opinião, né? Então, diversas coisas hoje. E essa questão de vitaminas, já existem todas as provas do que a gente precisa e o que a gente não precisa. Então, por exemplo, só ajudando aí, Vitor, que o Vitor falou que tem estudo, tá? Nós vamos pincelar depois sobre a vitamina D3, que não é igual à vitamina D2. Tá? Muita gente confunde. Só sobre vitamina, se você, hoje em dia, você tem como acessar e saber se o que a gente está falando é verdade ou não, porque existe o Google acadêmico, científico, que é aquele onde tem os trabalhos indexados, os trabalhos médicos. E é só clicar no Google acadêmico que entra, só para as pessoas saberem. Então, clicou Google acadêmico, coloca lá, vitamina D3. Tem mais de 40 mil trabalhos publicados e indexados, quer dizer, são trabalhos aceitos como científicos. Daí não somos nós dizendo que a vitamina D3 é bom. Não, nós estamos colocando, como o Vitor faz no blog, olha, tal coisa está comprovado, está dito aqui, ali, lá, tal, tem 40 mil trabalhos. Chega para você 40 mil? Tem mais. Então acesse que você vai ver. Então não é opinião nossa. Isso é a opinião da comunidade científica mundial. Assim como é a opinião da comunidade científica mundial que anti-envelhecimento é uma coisa que a gente pode prevenir. Eu vou ficar mais velho porque vai passar o tempo, mas meu corpo não precisa envelhecer. Esse é o objetivo do anti-envelhecimento. Então, assim, o que a gente normalmente fala, e muitas vezes é muito complicado, eu me coloco nessa posição, porque a gente, quando é mais formado há mais tempo, a gente tem o dom de brigar contra a maré, contra a correnteza. É difícil mudar paradigma, é difícil mudar a verdade que a gente aprendeu há muito tempo. Quer dizer, o cara tem que voltar a estudar, o cara tem que mudar algumas coisas, mas a vida inteira eu fiz isso. Meu querido, eu também, a vida inteira eu fiz um monte de coisa que estava errado, eu tive que mudar. Eu estava comendo coisas a vida inteira, tenho 53 anos, a vida inteira eu comi massa. Bom, eu estava com 20 quilos acima do meu peso e não conseguia mais dormir de noite. Quer dizer, não é porque a vida inteira eu comi que está certo. Então, muitas coisas, infelizmente, hoje em dia já são aceitas de forma diferente
e a gente tem que ser inteligente o suficiente para mudar. Me chamaram, inclusive os filhos me chamaram a atenção algumas vezes, mas tu dizia que isso, olha, é uma virtude do ser humano reconhecer o erro, eu estava errado, muita coisa a gente tem que realmente suplementar. O que não é bonito é a gente achar, fincar o pé e dizer assim, não, mas isso eu só fiz assim a vida toda, eu vou fazer. Tem gente até hoje, tem a associação nos Estados Unidos, que é a associação dos que acreditam que a Terra é plana. Até hoje. Quer dizer, os caras formaram uma associação dos que acreditam que a Terra é plana. E vai dizer para os caras que se sabe que o mundo é redondo. Né? Então, isso que nós vamos falar hoje são tópicos atuais, mas são coisas já consagradas e com trabalhos publicados e indexados. Eu acho que dentro disso aí, então, eu acho que o assunto que me mais chamou a atenção a princípio hoje é falar um pouco sobre osteoporose. E aí nós vamos deixar no suspense, você não saia daí, que nós voltamos depois do comercial com osteoporose, que é uma dúvida de todo mundo, né? Não são só as mulheres que têm, né? Não são só as mulheres. Na maioria, mas não são só elas. E a maioria das pessoas trata errado, as pessoas sozinhas, né? Então tá, não saia daí que nós já voltamos. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Então, você que ligou agora ou está mudando de canal, nosso assunto hoje é aquele que tantos e-mails nós recebemos, que é anti-envelhecimento. Já veio Lair falar, o Miguel e o Vitor já falaram, mas os e-mails não param e as pessoas continuam pedindo mais entrevistas com eles, com ambos, com todos eles. Então, hoje nós estamos falando sobre anti-envelhecimento e o Vitor, antes do comercial, ia falar sobre osteoporose. Explica para nós, porque tem muita gente que não entende bem o que é osteoporose, né, Vitor? Eu vou te dizer que muito médico também não entende, porque eu não entendi, né? A gente não aprende na universidade a coisa por inteiro, né? Na verdade, a gente recebe muita informação jogada e se a gente não se especializa na área, a gente fica com uma informação jogada que, por vezes, é a mesma que as pessoas têm, né? Principalmente quando a gente fala de alimentação, alimento. Provavelmente o que o médico sabe, eu saí da universidade assim, sabendo muito menos do que os meus amigos. Eu tinha até vergonha, às vezes, de conversar sobre alimento, porque a gente tem a mesma informação que vem da internet, enfim, é uma informação extremamente superficial.
E suplementação é a mesma coisa, a gente tem ideias a respeito e aí surgem assim, por isso que surge tanta dúvida, né? Porque essa dúvida vem de onde? É muito médico falando cada um uma coisa, e eu acho assim, não sabe, melhor não falar, porque o que fala, o médico fala, é mais bonito o médico falar, que olha, não sei sobre isso, não sei te informar, mas faz procurar alguém, do que tu, às vezes, aceitar uma coisa como verdade e passar à frente isso, porque o poder da transmissão da palavra do médico é incrível, né? As pessoas acabam acreditando e usando para suas vidas, às vezes as vidas da sua família, e isso deveria ser a preocupação número 1, né? Primeiro, assim, o que fazer para não estragar ninguém, para não atrapalhar ninguém. E depois, aí sim, aí se eu souber ajudar, eu ajudo, senão eu encaminho para alguém. Dentro disso está o próprio ovo, né, Vitor? Não tem um trabalho provando que o ovo faz mal, que o ovo aumenta o colesterol. Aumenta o colesterol, aumenta. Se você fritar em óleo de girassol, em óleo de soja, em óleo hidrogenado, né? Mas não tem trabalho. Então, assim, ó, alguém divulgou isso na própria classe médica. Eu estou citando isso como exemplo. E ficou como verdade. Então, assim, não posso comer ovo. Quer dizer, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é considerado, por quem trabalha com alimentação, o segundo melhor alimento do mundo. E o pessoal deixa de comer porque acha que faz mal. Não, eu não posso, porque eu tenho problema de colesterol. Não, é um alimento saudável. Eu já escrevi um artigo sobre o ovo no blog, vocês acessam lá, tem todas as informações. Algumas páginas. E já me pediram, minha esposa me pediu, que de repente tu resume um pouquinho mais, que as pessoas vão ler. Mas o meu objetivo não é falar o que todo mundo fala. Senão não teria motivo de escrever, né? Eu escrevo, é coisa polêmica, porque eu acho que é dúvida. O que todo mundo já sabe, olha, não deve tomar refrigerante. Tudo bem, não precisa escrever sobre isso. Todo mundo sabe os malefícios. Agora, o porquê? O que tem exatamente dentro de cada refrigerante? Qual é o malefício ali? Qual é o tóxico ali? Aí eu coloco o que ele te pode causar e por quê. Então, é uma maneira mais fácil de explicar, porque às vezes a gente conversando aqui, fala muita coisa técnica, fica difícil de entender, né? Agora, quando a gente escreve de uma maneira, dá para a pessoa voltar atrás, ler de novo, olha, tive dúvida, e até perguntar, eu aceito perguntas no Facebook. Quem tem interesse realmente, né, Vitor, realmente lê, né? Que é difícil isso, né? Porque as pessoas não leem. Então, eu parei de colocar um título mesmo, que eu divulgo em redes sociais, parei de colocar o título abrangente, eu coloco o ovo. Aí eu não vou colocar se é bom ou é ruim, deixa ler. Porque senão é bom. Aí vem outra pessoa lá, comentários. Aí eu não acho. Não é achar, não achar, meu filho. Estou colocando um artigo, leia, depois emita a sua opinião sobre se vai usar isso na sua vida ou não. Então, osteoporose, que me perguntaram muito, né? Até colegas médicos me mandaram, mas então eu não faço suplementação de cálcio para minha mãe, para minha avó, enfim. O osso, ele é muito mais proteína do que cálcio, né? E a gente tem essa ideia desde a universidade de que é fundamental o cálcio, que é fundamental, e a melhor forma de cálcio é em forma do leite, né? Isso é um mito, mas tão grande, tão difícil, um paradigma tão difícil de ser quebrado, que até quando eu explico para médicos, né, a maioria dos nossos pacientes, graças a Deus, são médicos, e isso, por que graças a Deus? Porque eles podem levar as informações das pessoas, né? Tem uma capacidade de compreender mesmo os fatores técnicos, né? E divulgar. Então, a suplementação com cálcio que é feita por aí, ela é um perigo. E assim, existem diversos estudos, e eu vou só resumir o principal, acho, para vocês entenderem. Estudo, não sou eu que estou falando, tá? As mulheres que fazem isso, a maioria das pessoas são as mulheres realmente, que fazem suplementação com cálcio, tem 600% mais chance de desenvolver aterosclerose, infarto, doenças do miocárdio, doenças do coração. 600 vezes. Isso deveria ser... Eu não consigo entender por que isso não passa para as pessoas. Quer dizer, eu consigo entender que existem diversos interesses por trás, né? Mas isso já era para os médicos saberem. Isso aí está disponível. É estudo publicado e indexado. Não é para nunca mais ninguém suplementar cálcio sem orientação de algum especialista. 600 vezes mais é um absurdo. Imagina que poder vender isso aí, para mim se torna isso aqui tão ruim quanto o cigarro. A pessoa quer, olha... Pior, né? Porque é silencioso, né? É silencioso, né? E o pior é quando tu acha que está fazendo uma coisa de bem para o teu corpo e não está.
Então, assim, se você está comprando na farmácia um cálcio sozinho, esqueça isso, pelo amor de Deus, esqueça isso, porque é altamente maléfico. Eu resumi um dos estudos aqui, são centenas de estudos. Então, como se faz a suplementação? O que é importante para a pessoa? Olha, qual é o primeiro sinal para começar a pensar em suplementar, pensando em osso, pensando em osteoporose? Então, quem a gente sabe que tem mais propensão a desenvolver? É a mulher. A mulher devido ao quê? A menopausa. Primeiro ponto de todos. Menopausa já existe um tratamento. Antigamente não existia, existiu durante um período e aí começou as controvérsias a respeito dos hormônios. Hoje em dia já não, hoje em dia com a modulação hormonal bioidêntica a gente já foge dos problemas das medicações de hormônio, que é outra coisa, remédio de hormônio não é hormônio. Então repor, modular seus hormônios e trazer seus hormônios bioidênticos, trazer a situação de equilíbrio hormonal para o corpo é o primeiro passo, é o primeiro passo. Porque a gente sabe que depois de 50 começam a acontecer os problemas, né? E é por quê? Porque aos 50 os hormônios declinam, é um declínio hormonal. A partir daí, aumenta da ingestão de proteínas. Imagina que é totalmente fora do que a gente imagina, né? Por quê? Porque o osso é muito mais proteico. E por que acontece muita gente ficar com deficiência de cálcio no osso, enfim, ele ficar enfraquecido? Porque com o passar dos anos, as pessoas vão ficando, o envelhecimento cursa com diversas alterações no nosso corpo. Uma delas é a acidez. Então as pessoas vão ficando com o corpo mais ácido mesmo. A acidez, já foi falado aqui, né? Uma forma de prevenir seria usando uma água alcalina. Existem diversas maneiras, né? Mas a acidez faz com que aumente a atividade do osteoclasto, que através do osteoclasto, o cálcio sai do osso e vai para outro local. Hoje em dia já se sabe que o cálcio, pouco cálcio no osso, provavelmente essa pessoa tem muito cálcio nas artérias. E já existem formas de prevenir isso e de até reverter isso. E vai ficar para o terceiro quadro, a gente vai falar sobre um mistério de 70 anos que foi esclarecido há pouco tempo atrás. O que faz com que certos povos não tenham um determinado problema? Qual é a vitamina, que elemento é esse que existe na natureza que faz com que certos povos não tenham problema na dentição, não tenham problemas ósseos, sejam mais bonitos, vivam mais tempo, e outros povos não têm esses benefícios. E Ana, assim como algumas coisas que a gente já trouxe aqui antes, que o Lair trouxe antes aqui, e que você só começou a ver na televisão depois, a gente também está sendo pioneiro em trazer esse tipo de coisa. Isso que o Vitor vai falar no último bloco. Então, assim, nós falamos em coco antes aqui, nós falamos em ovo antes aqui, a gente falou em leite antes aqui, em suplementação de algumas coisas, que agora não se acha mais coco, né? Óleo, banha de coco não tem mais no supermercado. Nós, antes de sair em rede aberta, em canal aberto de televisão, em programa grande, nós já tínhamos falado aqui. Então, no último bloco, isso que o Vitor vai falar é muito interessante. Nós vamos falar, é isso que ele falou, que se hoje chegou à conclusão que quer dizer, levou 70 anos para se achar o motivo porque pessoas indígenas ou pessoas que vivem na mata tal, não tem problema de dentição, de osso, e até são pessoas mais bonitas, mais bem formadas. Mas, falando, então, eu vou tentar resumir o fato da osteoporose para você, porque o porquê acontece, enfim, eu já dei uma pista, né? Suplementação de hormônios adequada, aumento da ingesta de proteína, e hoje já existe forma de dar, através de sachês mesmo, manipular uma proteína, uma sequência de aminoácidos numa concentração molar entre elas, que fique muito parecida com a proteína que é do nosso corpo. Por isso, a gente tem uma absorção quase que completa, né? Ainda 2 semanas atrás, eu vi na televisão, existe um comércio ilegal aí de proteína de fetos, né? Que horror! É um horror, na Índia, enfim. Infelizmente, eu vou ter que comentar tecnicamente isso, né? A proteína, obviamente, a proteína humana seria a melhor proteína para a gente ingerir. É óbvio que isso não acontece, né? Mas por quê? Porque o nosso corpo reconhece como uma proteína com a mesma sequência de aminoácidos, concentração entre eles. Então a absorção é completa. Quanto mais parecida a proteína com o do nosso corpo, mais absorção a gente vai ter. Então é fundamental que haja uma suplementação de proteínas. Cálcio
Não é o cálcio que tem na farmácia. O cálcio deve ser manipulado. Ele vem numa forma de quelado. Ele passa por um processo de quelação, que é simplesmente colocar aminoácidos em volta dele para poder ser reconhecido pelo corpo. Junto com o cálcio, não se usa o cálcio sozinho. Se usa cálcio, magnésio quelado também. Deixa eu fazer uma pergunta, porque muitas mulheres estão aqui assistindo, elas devem estar se perguntando, sim, que nem eu. Por exemplo, se a pessoa não tem ainda diagnóstico de osteoporose, ela pode ligar para a farmácia e pedir cálcio quelado ou ainda não é hora? Não. Deve passar primeiro por uma avaliação, porque nem todo mundo precisa, né? Na realidade, se a pessoa fizer uma suplementação hormonal, uma modulação hormonal, estiver com equilíbrio hormonal, estiver com equilíbrio metabólico através de suplementação de vitaminas, minerais, tiver uma alimentação orientada, essa pessoa não precisa de excesso de cálcio. Eu vou te dar um exemplo. Não, aqui. só estou falando isso porque muita gente que está assistindo pode ligar para uma pedir, farmácia, né? de manipulação e dizer assim, eu quero um cálcio quelado. Eu estou conversando aqui, porque às vezes a pessoa, não, mas não está me fazendo mal, eu acho que o meu cálcio é o cálcio aqui. Não é. O cálcio comprado em farmácia não é assim. E nem a vitamina D que tem ali. Então, A vitamina D vendida normalmente junto com o cálcio, a vitamina D2, que é a vitamina de planta. O ser humano tem a vitamina D3. Então, assim, o cálcio para ser absorvido, se for o caso de dar para paciente, o Vitor já falou duas coisas. Ele tem que ser quelado, ele tem que estar associado ao aminoácido, ao magnésio, que também é quelado. a vitamina D3, Vitamina D3. que não se ingere a vitamina D3, né? A vitamina D3 a gente produz através do sol. Não é nem considerada hoje Então, uma comprimido de vitamina D3 também não se deve tomar. Por que não? Porque tudo que a gente suplementa dentro do corpo deve vir da mesma forma com que o nosso próprio corpo produz. Então é a maneira mais racional de usar o teu corpo em ter um benefício, né? Se eu for usar um hormônio que é produzido diretamente na minha corrente sanguínea, eu preciso fazer com que ele não passe pela minha boca. Se eu vou usar um hormônio proteico através da alimentação, eu posso ter. Se eu vou usar a vitamina D3, no passado ela foi classificada como uma vitamina, e na realidade de hoje ela é tida como não só um hormônio, mas como um dos principais hormônios do corpo. Por quê? Porque a vitamina D3 não adianta ingerir. A gente produz através do sol, incidindo sobre a pele, colesterol da pele, acaba fazendo toda uma cadeia de produção dentro do corpo, metabólica dentro do fígado, e a partir daí é produzida a vitamina D3. A vitamina D3, só existem duas coisas no nosso corpo, duas substâncias que toda célula do corpo tem receptor. Então o conceito de hormônio é esse, né? O hormônio é uma substância química e ela precisa ter um receptor. Se não tem receptor, não é hormônio. E a vitamina D3, ela tem receptor. Então, todas as células do nosso corpo têm vitamina D3 receptores e tem receptores para o hormônio da tireoide T3. Imaginem se Deus ia fazer o nosso corpo com um receptor para todas as células para D3 se não fosse fundamental. Vitamina D3, eu acho que aqui no Brasil talvez não se comentou tanto, assim, mas nos Estados Unidos virou uma febre durante um tempo, porque vários jornais noticiaram que as pessoas estavam com deficiência de vitamina D3 e começou a se descobrir a importância dela. E ela é também fundamental na síntese do osso. Ela é fundamental. Então, hoje a suplementação, se necessária para osteoporose, não deve ser feita com cálcio de farmácia e nem a vitamina D de farmácia. Se necessária, manipulação de vitamina D3 com cálcio em concentrações para cada pessoa, cálcio, magnésio e vitamina K, um tipo de vitamina K. Então isso é o básico, e fora a proteína. Então, por favor... Quando fala de proteína, por exemplo... Paciente envelhecido, que vai perdendo massa muscular. Se o osso é feito grande parte de proteína, seria ingenuidade tu imaginar que ele está perdendo proteína só do músculo. Então, ele vai ficando desproteinizado. Isso se chama, com envelhecimento, na perda de massa muscular, se chama de sarcopenia. Então, o paciente que está envelhecendo, que está perdendo massa, não adianta tu também só suplementar o cálcio se ele não tiver a proteína junto. É um conjunto de coisas, é isso que o Vitor falou. A gente, quando faz uma modulação, quando a gente trata de anti-envelhecimento, na verdade, nós tratamos de um conjunto de coisas. Não adianta eu pegar o paciente e dar para ele só testosterona. Ou não adianta para a mulher eu regular só progesterona e estrogênio. Não adianta, se eu não olhar como é que está a tireoide dele.
ou dela, se eu não olhar... Falando em estrogênio, né, é outro ponto, vai me vendo aqui, porque eu recebo tanto e-mail depois disso, a questão dos estrogênios, enfim, eu falei muito sobre a soja também. Então, não pense que você está na menopausa, eu não estou sentindo nada, então estou tomando um suquinho de soja e está me passando. Você não faz ideia do estrago que está acontecendo dentro do seu corpo. O risco que você está se submetendo. A soja, o leite de soja também é ruim para a mulher. Também depende da fase, da idade da mulher, ele pode ser pior ou melhor. Porém, os elementos que existem dentro dele não são bons. A soja não é um alimento, não foi feito para ser ingerido. A soja no passado era usada para nitrogenar o solo. Aí passou-se a virar um alimento de cultura. Virou um alimento. Hoje, uma grande preocupação que se tem, a ciência moderna, é com esses alimentos para bebê. Grande parte deles são indicados a ingestão do leite de soja, que em alguns países como a Inglaterra foi proibido. Foi emitido 2 comunicados já proibindo que isso os não médicos... é pensamento nosso, né? Isso é coisa assim, se você for ver, está proibido. Né? Agora, se você quer continuar usando ou não, o que a gente fala geralmente é, né, a gente está dando conhecimento. O que você vai fazer com o conhecimento? Isso que o Vitor está falando, quer dizer, na Inglaterra foi proibido. Agora, por que aqui não foi, por que é? Aí tem gente que diz assim, mas doutor, se fosse ruim, não estavam vendendo. Estão vendendo cigarro e não faz bem. Estão vendendo bebida e não faz bem. Na odontologia tem uma coisa muito parecida, né? As pessoas continuam ainda usando restauração de amálgama. Na Suécia já é proibido há mais de 30 anos, né? Então, dá para entender bem, né? Os países desenvolvidos não usam mais e aqui todo mundo vai botando amálgama, porque tem mercúrio, né? Pois é. E como dica, então, você não vai manipular sozinho na farmácia, enfim, é extremamente difícil. E dá uma dica mais prática, né? Água alcalina, evitar de tomar leite. Então é difícil, mas eu vou resumir só uma... Vamos deixar isso para o próximo bloco? Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Existem 2 tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Então nós estamos voltando, você que está pegando o programa agora, não se esqueça, né? Liga o www.programavivamais.com.br para ver os primeiros 2 blocos do programa. E agora no terceiro bloco, o Miguel e o Vitor vão falar, nós estamos falando sobre osteoporose. Então nós vamos falar segredos, dicas, né, de como não chegar a não ter osteoporose. Então, primeiro eu já disse para vocês, né, eu havia dito sobre a água. Tentar uma água mais alcalina possível. O que é água alcalina? É um pH acima de 7,5. 7,5 mais ou menos 7,35, 7,55 o pH do sangue, então quanto mais alcalino, melhor. Aí a gente compra a garrafinha, olha no supermercado o pH, toda a garrafinha de água tem o pH. Tem o pH. Então é pegar ali a garrafinha e olhar, né, Vitor? Fora isso, existem terapias, bom, aí não depende de você, mas eu vou comentar também. Existem terapias oxigenativas hoje. Então, maneiras de fazer com que seu organismo consiga ter mais oxigênio, porque a gente sabe que com o envelhecimento também a gente perde a capacidade de captar oxigênio em todas as células do corpo. O
O que acontece com isso? A gente fica mais sujeito a infecções. Obviamente, o envelhecimento, o velho, né? O velho ele começa a ter mais infecções, começa a ter mais gripe, resfriado, vírus. Que nem a criança, né? Pois é, fica mais velhinho doente, e criança né? sempre ficam mais doentes. E o velhinho é por causa também dessa diminuição de oxigenação das suas células. Uma célula com pouco oxigênio, geralmente os principais germes que existem, né, que causam as infecções, são germes que vivem de pouco oxigênio. Um ambiente com pouco oxigênio tem bastante CO2, então é um ambiente ácido. Então, a acidez, além de ser ruim também para o osso, porque ele aumenta a atividade deste osteoclasto que tira o cálcio do osso, ele também prejudica a sua saúde, né? Então, terapias que fazem com que você fique com bastante oxigênio, existe uma terapia que chama terapia de Van Ardenne e outra de ozônio, que são ambas, elas fazem com que o seu corpo restabeleça o equilíbrio oxigenativo. Isso é o médico que faz, né? Sim. Ele pode aplicar ozônio, né? No Brasil é permitido a hidrozonioterapia, né? E com autorização do paciente até algumas outras formas de ozônio. Assim como essa terapia de Van Ardenne, né? Tem pessoas que gastam uma fortuna, $1 milhão, vão para a Suíça para fazer com os filhos do Van Ardenne. Van Ardenne foi um físico nuclear que ajudou a fazer a bomba atômica russa, que idealizou essa terapia para aumentar essa otimização do oxigênio. A deficiência do oxigênio ela é responsável por envelhecimento, como o Vitor falou, infecções e câncer. O ambiente propício para o câncer é justamente o ambiente ácido com pouca oxigenação, assim como as infecções. Então, isso é uma coisa interessante, que você tem como acessar e ver quem é que trabalha com terapias essas que otimizam o oxigênio. Eu já escrevi, inclusive, no blog sobre ozônio, tal, sobre suas Você na clínica faz, né? Claro. Vocês na clínica fazem, Faz né? parte da nossa pós-graduação em anti-envelhecimento, né? Então, aí você pode notar, né, que na medicina, quando a gente começa a desvendar os mistérios da medicina, entender da bioquímica realmente, do que causa as doenças, no fim a gente para tudo quase nas mesmas coisas. Tudo parte de uma má nutrição, tudo parte de uma má oxigenação. A partir dali se desmembram em diversos braços, né? Você pode apresentar, quer dizer, a gente sabe que doença, esse é um conceito novo, né? Doença não se instala em corpo sadio. A pessoa está sadia, pode entrar aqui, digamos que se tivéssemos nós três aqui, e mais duas pessoas extremamente gripadas. Pode ser que tu fique com infecção, tu ou eu, não, enfim, o que vai depender? Quem tiver com o organismo funcionando, o metabolismo funcionando da forma que era para funcionar, provavelmente essa pessoa, o vírus não vai se instalar ali. Então, a prevenção faz parte desse processo. Imagina que vai acabar sendo, a gente pensa em osteoporose, de repente uma terapia oxigenativa que também previne câncer. Então, vamos falar sobre essas duas, junto com isso, então, refrigerante acidifica muito o organismo, o leite, por incrível que pareça, mas todos os estudos atuais demonstram que quem mais toma leite no mundo, que é a Nova Zelândia, Estados Unidos, alguns países europeus, Holanda, Austrália, Suíça, são os países que mais têm osteoporose. São os países que mais têm infarto também. Olha, que importante tu falar isso, porque toda vez que eu falo que eu estou fazendo o tratamento com vocês e que eu tirei a lactose e tal, as mulheres, a primeira pergunta que elas me fazem, mas é a osteoporose. Ana, Então, leite não tem nada a ver com a osteoporose. vaca não tem osteoporose e não toma leite. E o cálcio Na vida do adulta. e o Ela cálcio tira da onde? Do vegetal verde, o vegetal bem verde. E esse tem bastante cálcio. Esse é natural. Então isso é uma dica importante, né? Pense que se sente necessidade, olha, eu acho que eu preciso de cálcio, bastante verde. Não é através do leite, não sou eu. São estudos atuais demonstrando que não só quem toma mais leite tem mais osteoporose, porque 80% do cálcio do leite, 70% a 80% não é biodisponível, ou seja, você não consegue absorver, ele vai parar em algum lugar, né? Tudo indica que nas artérias. Então, não vale a pena, não é um tratamento, não. Você acha que está tratando osteoporose com leite, isso é um mito e já está completamente desvendado. Isso só prejudica a situação das pessoas, né? Então, junto com isso, a gente falou sobre vitamina D3, ela é um fator fundamental para o corpo e é uma das formas de prevenir a osteoporose. Hoje em dia já existem formas de suplementar a vitamina D3, já que o sol, se fala tanto no sol, do perigo do sol, enfim, existe forma de suplementar, ou através de gotinhas, isso aí manipulado,
ou através da forma mais eficaz, que é a injeção muscular mesmo. Hoje em dia já existe no Brasil forma de suplementar, a gente solicita, só tem uma farmácia no Brasil que produz, que fica em Curitiba, solicita e faz a injeção muscular e aquela pessoa fica com depósito de vitamina D3, fundamental, previne câncer, previne osteoporose, previne infarto, melhora a hipertensão. Então, isso é tudo, são trabalhos, não sou eu que estou dizendo aqui, não. Tem mais de 40 mil trabalhos publicados e indexados. Se você acha que a gente está citando alguma coisa que não é científica, 40 mil trabalhos publicados e indexados basta? Basta, né? Então, essa vitamina D3 dessa forma. Ou então, para quem consegue 15 minutos por dia de sol, 20 minutos por dia de sol, com o passar dos anos, com o envelhecimento, a necessidade é um pouco maior, né? Pela produção fica diminuída de qualquer tipo de hormônio. E nós conversamos um pouquinho sobre um fator que é considerado fator X, né? Durante 70 anos a medicina tentou desvendar um trabalho que um dentista fez na década de 30. Ele foi buscar pesquisa em povos para descobrir o que acontecia com alguns povos mais primitivos, em que esses povos não tinham cárie. Eu vou mostrar uma foto aqui. Uma foto aqui. Esta foto aqui, então vocês podem perceber, né? São fotos antigas que fazem parte desta pesquisa um dentista que foi atrás do que acontecia com esses povos, que eles não tinham pasta de dente, não tinham escova de dente, não tinham não tinham industrialização naquela época, e no entanto a arcada óssea desses povos, assim como a dentição, eram perfeitos. Eles não necessitavam de maiores cuidados, na própria dieta, na cultura deles, eles nasciam e viviam de uma forma que não cursavam com problemas ósseos, né? Então esse foi um ponto chave no estudo dele, que ele determinou, esses povos eles têm um fator X. Eu vou descobrir o que é o fator X. E ele começou a comparar com povos atuais, né? Atuais, mas já eram povos antigos na época dele, começou a comparar com os povos industrializados. Então, a partir da industrialização, o que aconteceu? O indígena, o arborígena que começou a comer comida industrializada. Olha a diferença da arcada dentária, a diferença da beleza da face. Né? Primeiro e outro. Da estrutura óssea da face. Então. O mesmo povo, Ana, só que esses daí já se alimentando da mesma forma que o homem... Comendo porcaria que nem nós. Que o homem branco, tá? Que o homem, assim, culto e vivendo em civilização, com o civilizado. E o que a gente tira disso? Começou a se fazer uma pesquisa intensa sobre isso. E isso, assim, foram diversos fatores que ele encontrou. Essas pessoas não tinham osteoporose, não tinham infarto, não tinham doenças, não pegavam vírus, enfim. O que acontecia dentro desses povos aí? Então, diversos anos se passaram, né? E há pouco tempo atrás, eles conseguiram encontrar esse fator, o fator X, que eles descobriram que não só é benéfico para a dentição, para ossos, bem como para prevenção de doenças, inclusive cardiovasculares, com prevenção de câncer. E também, não vou poder dizer que não, mas é um embelezador, né? Imagina nascer com aquela dentição. Com aquela arcada linda, né? Pelo menos é o que todo mundo me pede lá na clínica. Todo mundo quer assim, aqueles dentes lindos, maravilhosos, uma arcada bonita. E antigas as fotos, então são povos que não tinham recursos para poder cuidar, né? Não estou dizendo que não tem que cuidar, mas já que a gente vive hoje num mundo industrializado, ninguém está falando aqui em voltar a viver na selva, né? Mas enfim, o que fazer para poder ter os benefícios que se tinham no passado? Essa é a chave, né? É saber conviver com o que a gente tem hoje e suplementar o que estava faltando. Então se descobriu que esse fator, chegou-se à conclusão que o fator se chama vitamina K. A vitamina K existem 13 tipos, né? A vitamina K2 é a que esse povo tinha em abundância, principalmente quando comiam fígado. 13 tipos só da K2, né? São 23 tipos de vitamina K. Né? Porque quando a gente fala em vitamina K, o pessoal pensa em K1, que é a vitamina da coagulação. Né? Essa vitamina é a vitamina K2 e um fator específico dela, que é o MK7. Por quê? Porque ela tem uma durabilidade maior, ela dura até 72 horas no corpo. A fração MK4, ela tem uma disponibilidade muito curta. Então, para suplementar, o cara teria que suplementar 3, 4 vezes por dia. Já a MK7, uma vez a cada 2 dias é o suficiente. Que é esse fator que eles acabaram se dando conta
que não só embelezava, mas também ajudava na osteoporose, era fator de anti-envelhecimento, ajudava contra câncer, infecções. Então, isso aí, Ana, é uma coisa que você que está assistindo, assim da mesma forma como a gente trouxe aí o coco, a vitamina D, você pode ter certeza que daqui a pouco você vai ver numa rede grande de televisão, um canal aberto, falar sobre a vitamina K. Vai ser o próximo queridinho Coqueluche, aí, né? né? Porque, e que bom, tomara que vire realmente, que as pessoas ficam sabendo e não Aí essa passem. vitamina K, as pessoas estão ouvindo aqui, elas são desesperadas para saber. A gente manda manipular, a gente compra. Existe aqui a MK7 no Brasil? Por enquanto, não, Ana. A gente está se mobilizando um grupo, que a gente tem um grupo em São Paulo, que a gente está se mobilizando no sentido de tentar fazer com que as farmácias comecem a comprar em quantidade, porque assim como foi com coco, enfim, virou aquela febre, a hora que isso, e tomara que se espalhe quanto mais cedo possível, a gente está pensando em prevenir doenças, né? E não queremos ficar com a notícia só nós, a gente morrer com a doença, com a notícia não adianta nada, né? Então, que as pessoas fiquem sabendo mesmo, mas é claro que todos esses suplementos, eles são fundamentais, mas fundamentais com acompanhamento médico. Né? E não é porque a gente quer que o paciente esteja junto com a gente, não é isso. Né? Mas a gente para fazer falando, certinho, né? tem miligramas, depende de cada pessoa. De onde é que esses arborígenas e esses primitivos tiravam a vitamina K? Eles comiam as vísceras dos animais. É uma dica já, Então, né? Melhor é uma tomar dica, comprimido. né? É complicado. Fígado, né? Tem bastante dessa vitamina K2, né? Pouca gente gosta de ingerir. E tem uma substância, tem um queijo oriental que se chama natô, não é isso, Vitor? Natô. Que ele tem um cheiro horrível e para quem é ocidental é muito difícil se acostumar porque o cheiro é muito forte. Diz que eu nunca cheirei, né? Mas eu sei que existe diz que parece uma meia suja usada, né? Uma meia velha Eu vou suja. ter que comprar comprimido, mais porque prático, nem o fígado, nem o a gente queijo vai me A gente já descer. solicitou para uma farmácia que pudesse comprar em quantidade, porque é fundamental. Então, vai ser, tomara que seja realmente o próximo queridinho, porque hoje suplementar a vitamina D já tem como injetável. Suplementar a vitamina K2 também são maneiras simples, relativamente simples, né? Não precisa se preocupar em comer todos os dias fígado, vísceras, e nem se preocupar em todos os dias pegar só, porque nem tempo a gente tem para isso, né? Mas são maneiras simples de prevenir uma gama de doenças incomensurável, na verdade, porque a gente pensa no começo de todas as doenças ali, que quase todas começam pela mesma forma, né? Eu quero chegar aos 90 anos, que nem aquela mulher. Pois é, olha que eu tenho mais uma foto aqui de uma senhora de 90 anos que também fazia parte desse povo, né? Quer dizer, eu não estou falando de beleza, enfim, Ah, o que conceito bonita, de beleza, eu acho né? ela. Mas olha o cabelo, Ossos 90 fortes, anos, olha a cheia de face, cabelo. olha a pele, olha o cabelo. então, Só pelo formato da boca, ela tem os dentes dela. Ó. e daqui a pouquinho você pode prever que daqui a pouquinho vai começar a haver cremes, novidades de cremes com a vitamina K2, com esse fator MK7 ou MK4, então daqui a pouquinho vai surgir isso também e tomara que surja mesmo, né? Eu acho que o nosso objetivo é esse, é informar vocês, saberem que existem essas coisas, assim como D3, MK7, existem diversos outros suplementos que são absolutamente necessárias para a gente conseguir pensar em prevenção hoje e saúde. O que a gente quer, na verdade, é passar a informação. Tem muita gente que é descrente. Eu consigo entender, eu também era, viu? E eu fiz uma formação médica, mas você que é descrente, vá atrás. Isso que a gente falou, existem trabalhos publicados, indexados. Você, mesmo sem ser da área da saúde, acesse, bote aí Google Acadêmico e você vai ver tudo isso que a gente falou, está bem esclarecido. Tem uma figura aqui, então eu vou colocar, isso aqui é um termo técnico, tá? Mas aqui, ó, é um estudo isso, é um estudo recente, tá? 37% de redução no conteúdo de cálcio arterial após 6 semanas de uma dieta rica em K2. Ele tira o cálcio das artérias, Ana, e ele deposita isso onde ele tem que ser, no osso. Então, isso é uma das coisas importantes que essa vitamina K faz, que é justamente redirecionar para o local certo. Então, na verdade, isso daí seria importante os nossos filhos desde cedo começarem a usar. Sem né? dúvida, hoje em dia a indicação é para grávidas, inclusive, né? Para que o seu filho nasça mais bonito, né? Com a dentição mais correta, a calcificação. Uma suplementação desse tipo de vitamina para grávida
vai fazer com que tenha filhos com aquela dentição e com aquele formato ósseo da Não face. só isso, né? A grávida hoje é mais do que indicado também a suplementação com ômega 3. Né? O ômega 3 ele alimenta o cérebro. Então já foi comprovado, nenês que nasceram de uma grávida com suplementações de ômega 3 nascem mais inteligentes. Eu sei que vocês vão ficar bravas comigo que eu vou ter que interromper o programa aqui, né? Porque já acabou o nosso tempo. Mas a gente vai voltar muitas vezes ainda com o Vitor, com o Miguel, com o Lair, para trazer mais informações para vocês, porque eu tenho certeza que assim como eu, todo mundo quer ficar mais jovem. Então você nunca perca os nossos programas aos sábados, às 10 horas da noite, e tem várias repetições, para você estar sempre atualizado. E é muito bom sempre estar com você no sábado. A gente espera você sábado que vem.